Eu hoje gostaria de usar esse horário das 15h40 para fazer uma análise sobre a atual situação do Rio de Janeiro. Eu queria me basear inicialmente, gostaria que os vereadores pudessem, hoje com calma, ler 2 artigos que estão publicados hoje no jornal O Globo. Um deles publicado também no jornal Folha de São Paulo. Um é do jornalista Hélio Gaspari, que faz uma excelente análise sobre o governo Eduardo Paes. Ou, não sobre o governo, mas sobre o político Eduardo Paes. E outro é do jornalista Zuenir Ventura, que escreve um artigo com as suas características, mas que eu acho que tem um grave equívoco na análise do artigo escrito pelo Zuenir Ventura. Ele fala que o Rio de Janeiro hoje passa por um inferno astral. Eu queria lembrar apenas ao jornalista Zuenir Ventura que não é hoje o inferno astral. A diferença que tem, tudo isso que hoje veio a público e que agora, nos últimos dias, veio a público, todos nós, nesta casa e na Alerj, tem sido comentado constantemente. Acontece que os meios de comunicação, até um determinado momento, criaram uma carapaça de proteção aos governos Sérgio Cabral, ao governo Pezão e ao governo Eduardo Paes. Quantas e quantas denúncias vários parlamentares de vários partidos, principalmente parlamentares do PSOL, fizeram para a imprensa a respeito do que vinha acontecendo nesses governos. E nada, absolutamente nada, aparecia nas matérias de jornais, de rádio e de televisão. Tudo isso era mantido como se fosse uma equipe do Dunga, com grande cabeça de área, com um número grande de volantes na entrada da área, para não permitir que essas irregularidades, que esses erros de gestão acontecessem. E eu queria fazer uma retrospectiva e lembrar que nós temos uma capacidade muito grande de ter a memória curta. Qual era o slogan do primeiro governo Eduardo Paes? Não, do primeiro governo Sérgio Cabral. Porque começa lá no Sérgio Cabral. Não vamos esquecer o Cabral. O Cabral é inesquecível para todos nós. Nós não podemos esquecer o governo Cabral. E lá ele dizia, a sua sigla, a junção de partidos, aquela quantidade de partidos, com vários parlamentares, vereadores, deputados que apoiavam, tinha slogans Juntos pelo Rio. Juntos pelo Rio. Unindo forças. Era o slogan que cansava de aparecer na propaganda eleitoral das eleições do Cabral. Já o prefeito Eduardo Paes, na carona desses slogans, criou um outro slogan para sua campanha eleitoral. Somos um Rio. E agora eu preciso até analisar que rio é esse que ele dizia que nós somos. Que rio é esse? O que nós vemos claramente, e que o inferno astral apareceu agora, porque agora a imprensa começa a publicar essas coisas, é todos os fatos que aconteciam no Rio de Janeiro. Qual o retrato hoje do Rio de Janeiro, que não é de agora? É como se isso fosse uma doença que acometeu o Rio de Janeiro e que vem andando nas entranhas do Rio de Janeiro e que não era visto, não era exteriorizado, e agora, por diversos interesses políticos, passa a ser publicado, e porque a natureza ajudou. O que aconteceu hoje, e como disse num tom que é característico do prefeito Eduardo Paes, num tom de deboche, ele dizia que ele não iria permitir que os fatos ocorridos com a ciclovia fossem, a autoria desses fatos ou a responsabilidade fossem entregues a Iemanjá, inclusive com um discurso desqualificando a Iemanjá. Pois exatamente foi ela que mostrou exatamente aquilo, porque ela sempre esteve lá, o rio sempre foi aquele, o mar sempre esteve ali. E dizer que ele não vai deixar a culpa com Iemanjá, não pode mesmo. Apesar do secretário Pedro Paulo, que o substituiu de uma maneira muito ruim, na sua ausência, dizendo que ele estava em Atenas, mas que não estava em Atenas, ele estava na Suíça, dizia o secretário Pedro Paulo na primeira entrevista, após a queda da ciclovia: nós não estávamos pensando que o mar fosse capaz de ter aquela força toda. Exatamente, porque o prefeito Eduardo Paes acha que ele é mais forte que o mar, sempre achou.
O Rio de Janeiro vem atravessando problemas há muito tempo. Quando todos aqui criticamos a política de segurança pública do Estado, e quando falamos de políticas do Estado, temos que falar do seu principal receptor das políticas públicas, que é a capital, o Rio de Janeiro, que representa 6 milhões de habitantes do Rio, e mais a região metropolitana, mais 3 a 4 milhões de habitantes. O que nós temos é uma política pública bancada pelos meios de comunicação, num espetáculo circense, que foi aquele da tomada do complexo da Penha, do complexo do Alemão, transmitido ao vivo. A televisão passou a transmitir coisas ao vivo, e transmitiu aquela tomada, e a questão de que as comunidades estavam todas sob controle, que as UPPs iam aparecer para resolver o problema. O secretário Beltrame, naquela época, era muito parecido com o juiz Sérgio Moro, era o ídolo. Ele entrava nos restaurantes, era aplaudido, não era xingado. Naquele momento ele era muito aplaudido, mas absolutamente o que estava acontecendo ali, agora nós temos a demonstração hoje, declarações de hoje, da área da polícia, mostrando que as UPPs estão tendo que tirar homens de lá, porque não tem como pagar esses homens. Quando se critica que o governo do Estado aumentou muito o número de funcionários públicos, ele aumentou exatamente o número de funcionários na área de segurança pública necessários. Nós precisávamos e precisamos de mais policiais. Esse aumento, por exemplo, quando se fala da folha de pagamento, a folha de pagamento foi inchada em volume, não só em quantidade, com os recursos que são pagos ao Poder Judiciário. Ninguém fala do salário do Poder Judiciário, ninguém fala do salário do Ministério Público, ninguém fala do salário que é feito da quantidade de secretarias que nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Esse é o aumento. Ao contrário, por exemplo, na área da saúde, o Estado absolutamente não aumentou funcionários públicos, ao contrário, terceirizou e privatizou a saúde do Rio de Janeiro, cujo resultado foi esse que aconteceu alguns meses atrás. Ou seja, não houve aumento de funcionários públicos na área da saúde do Estado. Ao contrário, como da Prefeitura, nós estamos mandando embora os servidores públicos que se aposentam, estamos substituindo hoje por servidores terceirizados através do sistema CLT. A questão da saúde, por exemplo, como é que nós podemos avaliar isso? Aconteceu mesmo, a ponte, a ciclovia, que caiu há poucos dias atrás, já havia caído na saúde municipal. Só conseguimos acabar e demonstrar a corrupção na área da saúde, tanto do Estado quanto do município, no momento em que o Ministério Público resolveu peitar e foram então desmoralizados publicamente os mecanismos de gestão terceirizados e sendo presos 2 donos de OS. A OS que trabalhava na maternidade ali do lado do Souza Guiar e a OS de 2 dos principais hospitais da cidade, o Hospital Pedro II e o Hospital de Acari. O que acontecia aquilo? Aquilo foi dito 400 vezes durante os 2 últimos anos aqui nessa casa. Foi denunciado ao secretário de saúde do município. Eu enviei uma carta ao prefeito Eduardo Paes em dezembro de 2015, em dezembro de 2014, denunciando todos os fatos que aconteciam, levantados não por o nosso mandato, não pelo nosso partido só, mas levantados pelo Tribunal de Contas do município. Tribunal de Contas que o prefeito Eduardo Paes tema em não respeitar a posição dos técnicos do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Todas as vezes que críticas são feitas ao governo municipal, e foram muitas vezes aqui nessa mesa e nesse plenário, essas críticas, o prefeito Eduardo Paes e seus secretários tentam desconstruir, desqualificar as críticas feitas, que a justiça mostrou claramente o que aconteceu. Se ele tivesse tomado providências anteriores, não precisava prender em flagrante os donos da OS, porque ele já tinha rescindido esses contratos. Hoje, o que nós temos na saúde do Rio de Janeiro? Independente dos problemas, das epidemias, que são claras, hoje o Rio de Janeiro, o Brasil e o Rio de Janeiro são campeões, tem uma tríplice coroa de endemias, a zika, a dengue e a chikungunya. Isso tudo significa que é um trabalho necessário de saúde pública, que nunca foi feito da maneira correta, sempre espetacularizando as demonstrações de trabalho, sempre apresentando resultados que não são de acordo com a nossa realidade. Da mesma maneira, em relação aos servidores públicos, tanto o governo do Somos o Rio, como o governo Juntos pelo Rio, como o governo Unindo Forças, sempre uniram forças para acabar com o serviço público do Rio de Janeiro, seja no governo Cabral, seja no governo Pezão, seja no governo do atual
governador Dornelles, quanto do prefeito Eduardo Paes. Na área do Rio de Janeiro, há uma destruição completa do serviço público nas áreas de saúde, nas áreas de educação e em outras áreas da cidade. No governo do Estado aconteceu a mesma coisa. Parte muito grande do orçamento da saúde do Estado está entregue a terceiros. Há uma gestão fantasiosamente apresentada nas casas legislativas, que era uma gestão, nas casas legislativas, que era uma gestão de maior qualidade, de maior flexibilização de todas as leis existentes. Deu nisso aí. O que nós temos hoje no Rio de Janeiro? E não adianta, não há ninguém que ocupe o microfone para defender tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura do Rio de Janeiro em relação à saúde. A saúde do Rio de Janeiro é um caos. A saúde do Rio de Janeiro é um caos. Não adianta nós queremos ter o nosso nome na porta das clínicas da família, porque as clínicas da família hoje gastam excessivamente. A sua gestão é uma gestão temerária para o serviço público. Hoje nós temos o Hospital Pedro II, o Hospital Pedro Ernesto, destruído pelo governo do Estado. Destruído pelo governo do Estado. O Hemorrio, um órgão importante que sempre serviu, é um órgão de apoio, tanto do governo municipal, quanto do governo estadual, quanto de todos os municípios. É um local onde as pessoas vão doar o seu sangue. Sangue esse que é distribuído para toda a rede, foi inteiramente destruído pelos governos Cabral e pelo governo Pezão. Além disso, temos a política pública hoje do Estado de destruição das UPAs. Basta vocês frequentarem, visitarem hoje algumas unidades de saúde do Rio de Janeiro, vão ver o crime cometido com o fechamento das UPAs. Hoje nós temos unidades municipais absolutamente sobrecarregadas. Hospitais como Salgado Filho, como Lourenço Jorge, como Miguel Couto e o Souza Guiar, estão com pessoas pelos corredores, porque não há condições de atendimento, porque o governo do Estado eximiu-se, fechando as portas. Diz o seguinte: você pode ficar doente até às 18 horas, depois das 18 horas vai para casa. A mesma coisa nós vimos em relação às políticas de mobilidade urbana da Prefeitura do Rio. A criminosa remoção de pessoas sem absoluta necessidade alguma, como aconteceu no Rio de Janeiro. Os projetos fantasiosos BRT, os projetos fantasiosos apresentados pela cidade e as suas construções. E aí entramos num outro fato importante, que é o fato dos contratos. Os contratos realizados. Não podemos esquecer, e é importante lembrarmos aqui, que a área de transporte do Rio de Janeiro, seja estadual e municipal, que já teve como secretário o seu Osório, que agora não é mais, agora é oposição, mas o seu Osório teve lá presente, tentando corrigir aquilo que as palavras que eu poderia adjetivar para o trabalho de transporte no Estado do Rio de Janeiro foram feitas pelo secretário que agora apareceu tanto na televisão no pedido de impeachment da presidente Dilma. O secretário que nós não podemos esquecer, o primeiro secretário de transporte do governo Cabral, Júlio Lopes. Júlio Lopes é um exemplo que nós temos que ter de um cidadão que não pode ser secretário de nada. Ele conseguiu culpabilizar no erro cometido pela sua secretaria em Santa Teresa. Qual foi a sua primeira entrevista? Tão ineficiente quanto a do secretário Pedro Paulo. Ele disse que o culpado do acidente de Santa Teresa, quando o bonde descarrilhou, era o motorneiro, era o cara que conduzia o bonde. Este é o secretário que depois foi substituído pelo Osório e que agora tem um outro substituto. O que nós tivemos na política de transporte do Rio de Janeiro? Sempre a mesma coisa. Sempre uma defesa brutal, seja na prefeitura, principalmente na área da prefeitura, a FETransport. FETransport que tem sido um câncer com metástase em todas as áreas do Rio de Janeiro. E não sumiu, apenas desapareceu uma parte da FETransport. Uma parte da FETransport está lá direta nos contratos da mobilidade urbana do Rio de Janeiro, nos contratos do VLT, nos contratos de BRTs, tudo isso está lá, estão lá as impressões digitais da FETransport presentes nele. A questão dos contratos, senhores, só para se ter um levantamento rápido, ainda temos 5 minutos, nós fizemos um levantamento dos contratos feitos pela Prefeitura do Rio entre 2011 e 2015. Nós tivemos nesse período 34% dos contratos feitos pela Prefeitura foram feitos sem licitação. Não estou falando de obras, estou falando de contratos. Quem são os grandes beneficiários desses contratos aqui no Rio de Janeiro, na área
de transportes em outras áreas da cidade. Quem é que corre para fazer sem licitação essa dita importante contenção de encostas? É a Concremate. Só ela tem 58 contratos aqui no Rio de Janeiro, dos quais a maior parte são contratos sem licitação. Por quê? Ela realmente deve ser uma grande empresa. Deve ser uma empresa de uma importância enorme, porque ela conseguiu ter contratos em várias áreas, não somente o contrato que fez da ciclovia. E eu pergunto a vocês, qual de nós, moradores do Rio de Janeiro, e qual dos senhores moradores da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes, de Jacarepaguá, vai poder trafegar pela nova via que passa pelo Joá, absolutamente tranquilo, porque aquela está sendo também uma via que está sendo construída por essa grande empresa que acabou de ter uma avaliação, como os senhores estão vendo agora acontecendo. Então, senhores, esse pequeno resumo mostra que o Rio não está com baixo astral agora, não. Esse baixo astral veio há muito tempo, ele agora apenas apareceu. As ondas do mar levaram esse baixo astral lá em cima, porque agora nós estamos vendo o retrato dos anos do governo Cabral, dos anos do governo Pezão e dos anos do governo Eduardo Paes.